por lhes pedir desculpa. Pedir desculpa porque falo muito. Pedir desculpa porque em todas as minhas intervenções, nestes espaços ou espaços idênticos, tenho sempre que incluir algum aspecto de caráter político, não partidário, mas político. Porventura de uma política social, sociológica. Quando o certo, ficaremos amigos, Marco Paulo Marques, me contactou para esta iniciativa, ele sabe que lhe enviei um mail de grande satisfação, de grande alegria, de grande contentamento. E porquê? Porque desde há muito tempo que ando a pensar, e tenho dito, em areópagos políticos regionais, conversas na comunicação social, que cada vez mais temos que perder a noção da minha terrinha, da minha aldeia, mesmo uma mentalidade conselhística. Porque eu não vejo onde aqui há grandes diferenças entre os homens, mulheres, crianças da Orca, de Penamacor, do Paúl, do Fundão, de Idanha ou de todo este nosso interior. Já agora, deixem-me ser aqui sarcástico à essa de Queiroz. Se nós somos o interior, todo o interior tem o exterior. Então e o resto? É o exterior? Ou será que somos nós que somos Portugal? Ou será que somos nós que somos a nossa cultura, a nossa história, o nosso povo? Cada vez mais, pelo que algumas mentes perversas vão dizendo, nomeadamente para o lado da Rua de São Bento, se não estou em erro, se bem não me engano. Por isso mesmo, quero deixar um grande agradecimento, um grande elogio a esta iniciativa, no sentido em que ela convoca gentes de vários territórios deste nosso Portugal, desta nossa beira interior, de maneira a que vamos perdendo a ideia de que o meu concelho não tem nada a ver com o concelho ao lado. É mentira, é falso, não é verdade, como todos nós sabemos. Por outro lado, eu quero dizer-vos também que nasci numa taberna. A minha mãe, como já disse há pouco, não sabia uma letra do tamanho de uma casa, como ela dizia. Mas era uma mulher capaz de agarrar no braço de um homem que após 4 ou 5 copos de vinho começavam a olhar para ela com outros olhos, como de certo todos compreendem, e pô-los da taberna para fora até aterrarem no meio da rua em frente da taberna dos meus pais. E nessa taberna eu encontrei gente, muita gente, analfabeta, mas que tinha uma inteligência, uma cultura, uma perspicácia, um saber extraordinário. E daí a minha vertente de escrita não é tanto na área da poesia, de que gosto de ler, mas confesso que não tenho eu próprio veia poética, mas mais de âmbito social, político, se quiserem, cultural, antropológico, até porque, como lhes disse, ou já também o meu antigo aluno, que aqui está à minha frente, diz que sou de filosofia, e portanto, analiso as questões sempre nessa vertente também, de olhar para os outros naquilo que eles têm de melhor, de enriquecedor, que todos os homens e mulheres têm. Todos. Aliás, não passamos a vida inteira a falar do António Aleixo? Não passamos a vida inteira a falar do Gil Vicente? Não passamos a vida inteira a falar do Bocage? Eram eles professores, doutores de alguma universidade? De algum centro? Seja nos Estados Unidos agora, não é? Como todos vamos ouvindo. Ou seja de um ou outro qualquer centro universitário. E nós não passamos a vida inteira a estudá-los, a analisá-los, a aprender com eles. E nesse sentido, na taberna dos meus pais, com frequência havia festas, bailes, cantorias,
quadras, poesia popular, etc. E eu, desde alguns alguns menos jovens se lembrarão, que eu tinha, como também de certo vocês tinham, aqueles gravadores de cassete que eu punha ao lado das cantorias e ia gravando essa sabedoria, essa conversa, essas quadras populares. E eu entendi e senti necessidade de que essas quadras populares não desaparecessem e, portanto, um dos primeiros livros que editei são a Poesia Popular da Raia Beirã, onde constam centenas de pequenos poemas populares, caseiros, de pastores, de analfabetos, mas que ficam guardados neste livro para a posteridade. Na sequência desse outro, também já há pouco o meu amigo Jolão dizia aqui que algumas coisas no Jornal do Fundão lhe custaram alguns dissabores pessoais e profissionais e de amizades. Entendi por bem também começar a registar aquilo que é um elemento da cultura popular do nosso território. Neste caso da minha terra, de Penamacor, mas que acontece em todas as regiões deste nosso vasto território, mais até do que nas grandes urbes, nos grandes espaços. Então, o último livro que editei é este Alcunhas dos Penamacorenses, em que constam 637 alcunhas, que, como todos nós sabemos, não é mais do que um batismo popular. O nome pelo qual, no espaço social, mais as pessoas são conhecidas, do que propriamente pelo seu próprio nome de batismo, o nome de registro, o nome de oficialidade, digamos assim, ou até de batismo na igreja. E, portanto, tem sido neste âmbito que eu me tenho dedicado a preservar a nossa cultura, a nossa história, o nosso património, as nossas gentes. E podem crer que, com frequência, me preocupo mais com o pastor, com o pequeno comerciante, com o camponês, com o assalariado, do que propriamente com o senhor doutor ou o senhor rico, que também os havia e também tinha as suas alcunhas. Por exemplo, um era o caça-moscas, e era riquíssimo também, por exemplo. E, portanto, tem sido neste âmbito que eu me tenho dedicado à preservação e ao registro da nossa história, da nossa cultura, do nosso património. O primeiro livro que editei foi António Nunes Ribeiro Seixas, um natural cristão novo de Penamacor, que eu estudei enquanto estudante universitário na Faculdade de Letras de Lisboa, e no âmbito deste livro apenas quis dizer que estes judeus cristãos novos portugueses eram tão portugueses como hoje são os que vieram de África, os que vieram do Brasil, os que vieram das mais diversas partes do mundo e que hoje ajudam a construir Portugal. Sejam eles amarelos, vermelhos, azuis, pretos, verdes ou de qualquer cor que neste país exista. Talvez seja bom dizer aos senhores que passam a vida inteira a apregoar a grandeza da história de Portugal que Vasco da Gama descobriu o caminho marítimo para a Índia. Claro que sim. Sozinho. 3 naus, uma barca, iam sozinhos. Não ia lá mais ninguém. Não ia lá um cozinheiro. Não ia lá um marinheiro. Não ia lá os tais humildes que constam nestes meus livros da poesia popular e nestes livros das alcunhas dos penamacorenses. E Vasco da Gama, quando chegou à Índia, falou em português ou em inglês? Ninguém o ajudou. E, portanto, quando hoje se fala em discriminações e em questões de caráter social e racial, tenham juízo. Tenham juízo. Pensem que a nossa história não foi esta, mas sim feita por gente humilde, pastores, camponeses e outros, claro. Essas de Queiroz também. É evidente, não só, não é? E não só aqueles que eles dizem que fizeram a história de Portugal, por exemplo. E, portanto, para além da poesia, que eu gosto e que também leio com muita frequência, é neste âmbito que a minha escrita e os meus livros
se situam no promover, no conservar, preservar, divulgar aquilo que são as nossas características como um território vasto, que vai desde, eventualmente, as serras do Alentejo, ou aqui do Alto Alentejo, até, e mesmo para baixo, obviamente, Alentejo, Algarve, etc., até às nossas zonas de Trás-os-Montes, que são aquilo que, muitas vezes, na minha perspectiva, algo indevidamente se chama como o interior. E eu termino dizendo que esta iniciativa não só é digna, é de grande merecimento, como, por favor, continuem. Continuem, continuem por muitos e bons anos. Obrigado. Muito obrigado.